Segundo Reis, capítulo 6, vamos ler dos versículos 8 a 23. Uma narrativa surpreendente e bem relevante dentro dos nossos propósitos hoje. Segundo Reis, capítulo 6. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Responderam os conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Que seja abençoada a leitura da palavra de Deus, nosso Deus e Pai. Ao voltarmos hoje à tua palavra, eu te peço, ajuda-nos a ouvir o que o Espírito tem a dizer a esta igreja hoje. Ajuda-me, Senhor, a falar com fidelidade, não só coisas da minha cabeça, mas especialmente coisas que a tua palavra tem para nos dizer hoje. E ajuda-nos a ouvir, para que possamos aprender contigo e vivermos de modo diferente. Em o nome de Jesus, amém e amém. Podemos sentar. Estamos passando por tempos graves e urgentes, tempos difíceis, quando muitas pessoas estão frustradas, estão com raiva, estão revoltadas,
E não só pessoas assim do dia a dia, pessoas com quem convivemos ou com quem esbarramos, mas há forças neste país que estão determinadas a fazer mal ao seu próximo. Forças que estão nos cercando a cada dia. A marginalidade, digamos a verdade também, o terrorismo está se aproximando. Nós agora, como cidade olímpica, somos o sonho de consumo dos terroristas. Por quê? Porque é um palco internacional. Todas as câmeras do mundo estarão voltadas para esta região, para esta rua, para dizer a verdade. Esta avenida, quando chega lá atrás, já esbarra na cidade olímpica, na área olímpica, e muitos dos irmãos moram naquela região, já estão sentindo a confusão. Eu passei pela rua Abelardo Bueno ontem, e cheio de policiais de toda sorte, com fardas de todas as cores, com luzes piscando, com barreiras já assim enfileirados ao lado da rua, e eu disse, meu Deus do céu. E também descobri para que serve aquela linha verde que tem no meio da rua. Já notaram a linha verde no meio da rua? Aquela linha a partir de amanhã nós não podemos andar à esquerda daquela linha sem pagarmos uma multa de R$ 1.500. Então, o BRT já tirou de nós uma fila, agora vão tirar outra fila e nós vamos ficar com uma fila no meio, a não ser que a gente decida andar na perimetral. Eu não sei quanto a vocês, mas eu certamente sou um dos cariocas que não está feliz com a chegada das Olimpíadas. Não sei se mais alguém compartilha deste sentimento, mas não é motivo de celebração alguma para mim ver isto. E mais, ando preocupado no sentido de andar com cautela. Temos visto a cada dia tentativas e, de fato, sinistros de terrorismo pelo mundo, Munique, Nice, Texas, outros lugares, enfim. E eu me pergunto, Senhor, o que fazer? O que fazer? Vamos nos esconder em casa? Não. Temos que viver a nossa vida. Mais do que nunca, nós temos que orar. Nós temos que ser um povo que entende o papel e o potencial e o poder da oração. Nós temos que orar, nós precisamos ser um povo de oração. Mas antes que nós nos tornemos um povo de oração, há 3 coisas que nós precisamos crer. 3 coisas que nós temos que lembrar e entender e nunca deixar de abraçar e nos apegar a essas verdades. A primeira, e nós vamos voltar a esse trecho que nós acabamos de ler, mas a primeira não é esta. A primeira a Bíblia é a verdade. A Bíblia é uma verdade que adentra todos os cantos da nossa vida. Ela não é apenas uma verdade, não é apenas a minha verdade. A Bíblia é a verdade, inspirada por aquele que criou os céus e a terra. 2 Timóteo 3 diz isso com todas as letras, já conhecemos essa passagem, e nós não vamos adentrar muitas passagens hoje, mas vamos lembrar de algumas que nos são familiares, né? Paulo disse a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, e para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia se aplica praticamente, na prática, verdadeiramente, a todas as áreas da nossa vida, com instrução, com repreensão. Não é apenas uma Bíblia não é apenas um livro que diz respeito ao nosso culto, ou ao nosso lado místico, ou ao nosso lado religioso, mas é algo que se aplica a toda a nossa vida.
Já há mais de um século que a filosofia tem tentado separar a verdade da Bíblia da verdade científica, dizendo que a Bíblia diz respeito apenas ao lado místico do ser humano, mas que o que é real, o que é verdadeiro, o que constitui conhecimento, são coisas que podemos medir, são coisas que dizem respeito à ciência, né? O que podemos tocar, o que podemos observar, o que podemos mensurar. Então, esses são fatos. A Bíblia não lida com fatos, a Bíblia lida com sentimentos, ou com coisas assim da alma. Mas a verdade é que a Bíblia é a verdade do Criador. Ele nos mostra como as coisas realmente são. Quando nós lemos este texto, esse texto é verdadeiro que nós acabamos de ler sobre Eliseu? É verdade? Quantos creem que o que nós acabamos de ler aconteceu? Você crê que aconteceu o que nós acabamos? Eu creio que aconteceu. É algo que reflete, não é um mito, não estamos lendo algo mitológico, não é como se estivéssemos lendo, né, algum conto, alguma coisa que alguém inventou. Isto de fato aconteceu. E quando os olhos do servo, do homem de Deus foram abertos, ele viu uma realidade, ele viu algo que é verdadeiro. Que nos leva à segunda coisa. Primeiro, a Bíblia é a verdade. Segundo, existe uma realidade além dos nossos olhos. Se você não entender que a Bíblia é verdadeira e que a Bíblia fala de coisas que são igualmente verdadeiras, mas não vistas, então você não levará a sério a necessidade e o potencial e o poder de oração. Oração será visto apenas como um exercício místico. E há pessoas que dizem, não, eu não sou muito dado a essas coisas de oração. Oração é para pessoas que são assim, que têm um sentimento mais místico, são pessoas assim, mais monásticas. Eu não, eu sou prático. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Eu não vou orar porque eu prefiro fazer algo. Eu sou uma pessoa de ação, não sou uma pessoa de oração. Oração é vista por essas pessoas como algo que não tem muita praticidade. Por quê? Porque acham que o que importa é apenas o mundo físico. Mas acontece que há uma realidade. E nós acabamos de gastar semanas falando sobre isso, que nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Nós literalmente lutamos contra coisas que não se vê. Nós vemos o seu efeito, mas não vemos. É como o vento sopra onde quer, mas a gente não vê o vento, a gente vê o efeito do vento. Muitos não enxergam o sol, não podemos nem olhar o sol diretamente sem causar danos às nossas vistas, mas quando o tempo fica encoberto, ainda assim nós recebemos o benefício da luz do sol. E nós todos sabemos que há coisas que a gente não pode mensurar, a gente não pode provar. O próprio amor de uma pessoa por outra pessoa não é algo que você pode provar, mas é algo real, né? Meus filhos perguntavam, pai, como é que a gente sabe que realmente está apaixonado? E eu digo, você não terá que fazer essa pergunta quando isso acontecer. Quantos sabem que isso é verdade? Não tem uma régua, não tem uma maneira de pesar ou de mensurar, mas quando acontece, quando você acha aquela pessoa, né, e de repente o coração, né, se abre e você descobre, é real. Há coisas neste mundo que todos concordam, não podem ser mensuradas, mas existem, mas há coisas que ficam além da nossa visão. Há uma realidade que nos cerca. O que Eliseu pediu é que Deus abrisse os olhos do seu servo para ver. Senhor, abre os olhos para ver.
Essas coisas existem. Principados, potestades, a própria mão de Deus, os anjos que acampam ao nosso redor e que nos guardam. Estas coisas de fato existem. E oração nos envolve com essas forças, com esses poderes. Quantas vezes eu já me reuni com líderes cristãos, e começando a falar quando falamos sobre problemas no Brasil, problemas na política, problemas com segurança pública, problemas com marginalidade, e eu tenho dito em certas reuniões, eu disse, vamos orar. Não, nós temos umas senhoras que já estão se dedicando a isso, mas nós vamos fazer alguma coisa prática, vamos fazer o manifesto. E eu digo, manifesto, isso sim vai dar um grande retorno. Vamos fazer uma carta para o Congresso Nacional, vamos fazer uma declaração da nossa postura, da nossa opinião, como se nossa opinião realmente contasse para alguma coisa. Ele disse, olha, vocês querem realmente fazer algo de prático? Bota o joelho no chão e ora, porque nós não lutamos contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Mas não oramos porque de fato não levamos a sério o mundo espiritual que nos cerca. Nós somos cercados por uma realidade espiritual. E nós temos que lembrar disso, porque hoje nós vivemos numa sociedade que cada vez mais vai tentando ignorar e fazer pouco, dizendo que nós somos supersticiosos, ou que isso é coisa medieval, isso não tem nada a ver. Tem sim, essas coisas de fato existem. E mais, nós sabemos que oração move a mão de Deus. Deus responde à oração. A terceira coisa que nós temos que entender, abraçar e não duvidar, é que Deus atende a oração. No caso de Eliseu, ele pediu que Deus abrisse os olhos do seu servo, e depois ele pediu que fechasse os olhos dos inimigos. Interessante como ele faz esse contraste, né? Abre os olhos do meu servo para ver, mas então ele pede para fechar os olhos, para cegar os inimigos. E houve uma grande vitória nesse momento. Uma vitória que não foi uma vitória militar, foi uma vitória espiritual. E mais, fez a paz entre duas nações. Em vez de só derrotar, matar seus inimigos, conseguiu reconciliar-se aos sírios, que deixaram de atacar Israel após este evento. Mas em Lucas capítulo 11, vamos abrir mais uma vez uma passagem conhecida, bem conhecida, Lucas 11, versículos 5 a 13. Esta passagem segue logo após Jesus ter ensinado a seus discípulos a oração que nós hoje chamamos do Pai Nosso, porque começa com as duas palavras Pai Nosso. E eu pretendo, a partir da próxima mensagem, começar a examinar novamente esta escola de oração que é o Pai Nosso. Faz muitos anos que eu não falo a respeito disso. Eu vou voltar a falar sobre essa escola de oração. Mas logo após ensinar o Pai Nosso, que nós inclusive repetimos hoje quando nós estávamos de joelhos, nós oramos, ele diz em versículo 5, então lhes disse, quem? Cristo falou aos seus discípulos, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado.
busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Muitos ficam divididos, dizendo: bom, eu não sei bem se Deus vai me dar o que eu peço, então não sei se eu vou pedir ou não. O filho nunca duvida que o pai tem capacidade de dar, ele só vai descobrir a resposta depois de pedir. Agora, eu sei que crianças nunca sofrem esse conflito, porque quando eles querem, eles pedem, né? Eles dizem: eu quero, né? Ou estou me deliciando com os meus 2 netos, né? E eles estão aprendendo que nem sempre vão receber um sim, né? E quando recebem o primeiro não, a resposta é: mas eu quero, mas agora não, mas eu quero. E eles vão insistindo, mas uma vez que a gente diz não, é não, e não passa a ser sim. E se você disser não para o seu filho, não mude por causa da insistência do filho. Agora, o pai já quer lhe fazer bem. Eu não vou pedir para você dizer para o seu vizinho que o pai lhe quer lhe fazer bem, mas você pode dizer para si mesmo: o pai me quer bem. Pode dizer para si mesmo: o pai me quer bem. É verdade, o pai me quer bem. E isso compreende não só um sentimento de bem-querer, mas um propósito de mover as coisas para nos fazer bem, de nos conceder certos benefícios, de certas bondades, certas graças e até soluções a problemas que nós enfrentamos. Agora, muitos querem uma maneira de conseguir de Deus o que querem, de alguma fórmula que obrigue Deus a nos dar o que nós queremos. Eu ouvi mais uma vez ontem uma pregação de uma pessoa que disse: olha, Deus agora, por causa dessa promessa, tem a obrigação. Deus não tem obrigação conosco, Ele não tem obrigação de nos fazer bem. Tudo que Ele fizer de bom para nós é pela graça somente, e se for pela graça, é porque não merecemos. Há pessoas que dizem assim: olha, puxa, você mereceu. Eu disse: o que eu mereço é o inferno. Qualquer coisa melhor do que o inferno é lucro. Eu nasci um rebelde, eu nasci inimigo de Deus, eu nasci não querendo saber de Deus. E foi assim que eu nasci, e você também. Todos nós nascemos no pecado. E se Deus nos fizer bem, é por graça somente. Não há nada que eu possa fazer para merecer. Não tem uma oração que eu possa fazer que vai pegar Deus, vai ser o gancho onde Deus vai dizer: e agora orou assim, fez 7 semanas de corrente, agora não tem jeito, tenho que te abençoar. Deus não tem a obrigação de fazer bem algum a mim. O bem maior Ele já fez. Ele deu o seu próprio Filho por nós, para nos salvar eternamente. Se Ele não atender uma só oração a mais pelo resto da minha vida, eu ainda tenho razão para agradecer a Deus por toda a eternidade. Eu tenho razão, e você que crê em Cristo Jesus também tem razão suficiente para adorar a Deus por toda a eternidade, pelo que Ele já fez por nós. Tudo mais que Ele fizer é lucro, tudo mais que Ele fizer. Às vezes eu fico meio chateado com Deus, porque os caminhos de Deus são misteriosos e às vezes as coisas não vão tão bem em minha vida. Eu não sei quanto a você, mas nem sempre as coisas estão 100%, né? Alguém mais pode dizer: bispo, eu também não anda 100%,
tá bom. Não estou reclamando, estou dizendo um fato, né? Não estou dizendo, coitado de mim, e que pena. Nem tudo anda bem. Estamos na luta, estamos enfrentando muitas lutas, muitos revés. Há momentos que começa a doer tudo. Agora mês que vem eu vou completar 60 anos de idade. E os joelhos já estão reclamando da idade. Eu estou tentando fazer meu Cooper, né? 3 vezes por semana eu estou lá correndo e tal. Mas continua a doer e eu fico assim, agora vou mais um médico na minha lista de médicos que eu tenho que ir e tal. E a idade não perdoa ninguém. Mas eu não tenho que reclamar a Deus. Eu posso pedir, Senhor, ajuda-me, e eu peço. Mas Ele não tem obrigação. Agora, Jesus disse, o Pai, nosso Pai é um Pai bondoso. Nós que somos pais maus, em comparação a Deus, não que eu não seja um bom pai, eu espero que eu tenha sido um bom pai. John o Andrew podem espero que me apoiem nessa afirmação. Bom pai. Não foi o melhor pai do mundo, eu tentei, fiz o meu melhor, mas às vezes a gente fica pensando, será que... E quando ele diz, não, um bom pai, é sempre bom ouvir isso, né? Mas em comparação a Deus, eu sou mau, e você também. Ninguém é perfeito nisso, nenhum pai é. Nós que somos maus, e em comparação com Ele somos maus. Mas Ele é um Pai perfeito, Ele sabe exatamente o que precisamos, Ele sabe exatamente o quanto nós precisamos e o quanto nós queremos, e sabe como equilibrar essas coisas. Então, quando nós pedimos a Ele pão, Ele não nos dará uma pedra, porque quando se pede pão é porque tem fome. E Deus não brinca conosco. Se há uma necessidade real, Ele supre essa necessidade se nós pedirmos. Se nós pedirmos um peixe, Ele não nos dará um escorpião. Ou como é que Ele... Deixa eu ver, estou misturando as coisas. Se pedir um ovo, Ele não me dará um escorpião. Estamos falando de necessidades de primeira ordem. Estamos falando de necessidades mesmo. E Ele nos ensinou a pedir as necessidades, o pão de cada dia. Ele nos ensinou a pedir. Agora, é fundamental que peçamos. Oração faz parte de uma vida cristã normal, porque se nós não orarmos, realmente podemos não receber. Não podemos simplesmente presumir que Deus suprirá todas as coisas só porque Ele é Pai. É o que Tiago disse. Abre em Tiago, capítulo 4. Tiago 4. Vamos começar do versículo 1 já, porque tem outras coisas aqui que são importantes frisar. Tiago começa dizendo, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm, por quê? Porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres adúlteros. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Esses dias, gente, eu ando tão ciente da violência ao meu redor, que eu, de vez em quando, me esqueço da violência que ainda está dentro de mim. Há uma violência dentro de nós que nos separa das pessoas ao nosso redor. Inveja, cobiça, paixões que guerreiam, ressentimento, raiva. Essas coisas são tremendamente violentas e destrutivas e residem dentro de nós.
Não é só as pessoas ao meu redor que estão com raiva, eu estou com raiva. Outro dia uma pessoa me cortou no trânsito e eu lhe digo, eu tive o impulso de querer sair e cortar ela de volta, e eu não faço isso há anos, mas parece que a impaciência e que essa agressividade é contagiosa. Será que eu sou normal? Alguém mais tem sentido isso além de mim? Hein? Ok, né? E nós não podemos subestimar o quanto esta violência. Você começa a ler sobre fulano que roubou tanto de tal governo, e fulano que roubou tanto da Petrobras, e outro que roubou dos aposentados, endividados, dos servidores públicos, e você vê essas pessoas livres na rua, porque alguém deu uma canetada e liberou, e eu não sei quanto a você, mas eu fico com raiva. Eu sei que eu não sou o único, e essa raiva é que nem uma torre de água, né? Vai enchendo a torre de água. Então qualquer coisinha, qualquer torneirinha que abre, parece que a força daquela raiva acumulada sai, né? E a gente reage a uma bobagem, o que seria assim normal. E essas coisas causam mal, essas coisas destroem, essas forças rugem dentro de nós. É como um autor chamou, os lobos que uivam no meu peito, me levam a agir e a reagir, e se eu não orar, essas forças podem me consumir, podem me fazer mal, porque a oração não é só pedir pão de cada dia, tem oração para Deus me proteger, não só da violência ao meu redor, mas me proteger contra a violência que há dentro de mim, porque a violência ao nosso redor pode nos causar mal, não há dúvida, mas a violência dentro do seu próprio coração também precisa ser esvaziado. O Espírito Santo precisa agir dentro de nós, senão nós podemos machucar pessoas indefesas, inocentes, crianças. Quantas vezes, quando eu era mais novo, eu chegava em casa e muito tenso, muito chateado com o dia, e a Marta teve que dizer, meninos, olha, seu pai não está bem hoje, entenda, e eu não sei se você já teve que fazer isso, ou já notou, que você às vezes traz para casa esta violência que sobra da rua, e você entra dentro de casa, e você responde a uma criança que não tem nada a ver com isso, mas você responde ao ponto de machucar, e de ruir aquela confiança que a criança tem. Papai se torna um elemento perigoso dentro de casa, e graças a Deus eu aprendi a pedir perdão muito cedo, né? E uma das coisas que pais precisam aprender é aprender a pedir perdão aos seus filhos pelos seus erros. Então eu me lembro uma vez o próprio filho, o John, chegou para mim e eu estava chateado, ele fez alguma coisa, eu não sei o que ele fez, mas eu sei que eu estava sendo muito impaciente com ele. Ele parou, e ele era bem pequeno, ele virou para mim e disse, pai, ouça-me, eu sou uma pessoa. E olha, eu parei e disse, é verdade. Uma parte só. Uma outra lição que a gente aprendeu foi, quando era hora de jantar, a gente chamava e disse, desliga a televisão e vem. Não, mas eu estou no meio do meu desenho animado. Ele disse, não quero nem saber, eu chamei e agora tem que vir. Se fosse um adulto, a gente jamais diria isso, né? A gente esperaria terminar o programa e depois viria. Mas a criança, a gente trata com uma certa... Não, agora você tem que fazer exatamente o que... Então, em vez de tratá-lo como uma pessoa, tratamos apenas como um apêndice, como um vassalo da casa. E não é bem assim. Temos também que tratar com
com respeito, embora disciplinando, dando direção, corrigindo, mas também tratar com respeito. É uma parte só. Eu aprendi muita coisa. Aprendi que os filhos não existem para o meu entretenimento e nem tampouco para o meu prazer, mas faz parte do meu trabalho criá-los e amá-los e me sacrificar por eles. E isso envolve também um momento de disciplina, dizer, olha, não pode, e às vezes ter que conviver com a dificuldade de confrontar. Mas em tudo isso, para eu ser um bom pai, para eu ser um bom marido, para eu ser, para eu ser um bom motorista, para ser um cidadão, para eu conviver pacificamente, eu tenho que entender que não há forças apenas exteriormente, mas há forças dentro de mim que podem me fazer mal, que podem me destruir, não é? E nós queremos culpar tudo e todos pelo mal-estar que nós estamos sentindo, mas a verdade é que nós muitas vezes abraçamos esse mal-estar, misturamos esse mal-estar com o quê? Com a violência que existe dentro de nós, o que Tiago chama as paixões que guerreiam dentro de nós. Todos nós temos paixões que guerreiam contra o nosso bem-estar. Essas coisas não são vistas, pelo menos nós não enxergamos no espelho, outras pessoas enxergam, e são também poderes que nós precisamos neutralizar pela oração. A Bíblia é a verdade, primeira coisa. A Bíblia se aplica à minha vida hoje. Quando a Bíblia diz que eu tenho que perdoar e não revidar, isto não é apenas algo que realça a minha vida, isso é algo que preserva a minha vida. Quando a Bíblia fala de principados e potestades, isso não é mitológico, mas é uma realidade. Então, quando eu leio a Bíblia, eu não estou lendo uma literatura fantasiosa, ou religiosa fantasiosa, ou religiosa de ficção. Não, eu estou lendo a palavra do Deus que criou céus e terra. Há uma realidade e, finalmente, oração de fato muda as coisas. Se eu não orar, não vou receber. Eu tenho orado, uma das orações que eu tenho aprendido a orar de modo muito diferente desde outubro de 2014 é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Alguém aqui anda aprendendo a fazer essa oração com mais vigor, né? Senhor, preserva meu emprego. Senhor, abençoa meu negócio. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E olhe, Deus tem sido fiel. Eu tenho visto milagres em minha vida por causa desta oração. Eu acho que nunca mais vou deixar de orar com o vigor que eu oro sobre o pão de cada dia. Veja, tenho que saber pedir certamente, mas eu tenho que enxergar que a minha vida é um fato, um processo, um milagre em progresso. A minha vida está interligada com forças, não só do mal dentro de mim e fora de mim, mas com o Espírito Santo de Deus. E o fiel da balança é o quê? É oração. Se eu não orar, se eu não fizer oração parte integral da minha vida, eu serei vítima fácil, presa fácil dessas forças, tanto os que me cercam como os que estão dentro de mim. E eu poderei fazer mal a outros, poderei fazer mal a mim mesmo, se eu perder a calma em certos momentos, e qualquer um que dirige um automóvel corre o perigo de perder calma a qualquer momento. As provocações são inúmeras. Atualmente a provocação para mim são aqueles carros com Rio 2016. Não sei porquê, mas me dá uma raiva só de ver um carro Rio 2016.
porque nossa cidade está sendo violentada por esse processo por causa de uma atividade esportiva, que é muito mais do que isso, mas de repente, cada vez mais as nossas ruas estão sendo estreitadas, o nosso poder de circulação está sendo limitado, e agora isso aqui está tão lindo, né? Porque vem os estrangeiros, vão ver, né? Acabaram de pintaram ontem à noite a rua, frente ao meu apartamento, e eu pensei, daqui a 6 meses vai estar tudo esburacado de novo. E eu não sei, eu quero bater em alguém, não posso, sou o único. Quem queria bater também? Que me olharam agora, eu pensei, será que eu estou falando bobagem? Não, então vocês também se sentem assim, né? Não, eu queria 60 segundos com o prefeito para dizer umas poucas e boas para ele. Eu queria poder dizer para ele, cara, não, eu não vou dizer o que eu queria dizer para ele, mas provavelmente o mesmo que você diria ao governador, ou ao ex-presidente, ou não sei quem teve a ideia maluca de trazer as Olimpíadas para o Rio de Janeiro. E quando a gente tenta ir para o pronto-socorro, hospital, ou quando a gente tenta renovar a placa, ou tenta pegar um avião esses dias para ver, 3 horas de espera, de pé, na fila. E a gente diz, não, então são só limitações. Não são só limitações. Sabe quem está com raiva? Os traficantes também estão com raiva. A marginalidade está com raiva. Estão só esperando as tropas desaparecerem para ir afora. Que Deus nos ajude, mas não só isso, que nós oremos mais do que jamais oramos na nossa vida. Temos que orar. Agora eu vou pedir para você dizer para o seu vizinho, uma vez só, tá bom? Diga para o seu vizinho, temos que orar mais. Diga para alguém, temos que orar mais. Só essa vez, não vou repetir. E às vezes eu diga para o seu vizinho, aí quando passa de 2 vezes, a pessoa diz, lá vai o bispo de novo, dizendo para a gente falar para o nosso vizinho. Só essa, temos que orar mais. Diga mais uma vez, temos que orar mais. Pode dizer, tá bom, mesma coisa. Temos que orar mais, precisamos orar, mas para eu levar a sério oração, eu tenho que entender, primeiro, que a Bíblia é verdade, segundo, que há uma realidade dentro de mim e ao meu redor, que eu não vejo, que não faz parte da cosmovisão secular, mas faz parte de uma visão eminentemente cristã da vida. Nós vivemos uma realidade espiritual, e essa realidade pesa, influencia, muda as coisas, e se eu orar, a mão de Deus vai se mover, Deus vai agir. Se eu pedir, eu receberei. Se eu buscar, eu vou achar. Se eu bater a porta me será aberta. Oração funciona. Então eu tenho que orar mais, e não só uma oração, Senhor, valei-me, mas uma oração planejada, concentrada, diária, com estratégia, orando. Pai, olha, eu tenho uma lista de oração. Há dias que eu fico só dizendo, Senhor, misericórdia. Eu acordei hoje bem cedo, costumo acordar 4h30, 5 horas, para poder dar tempo para ler e orar, em silêncio, sem a casa acordar. E hoje, a primeira hora foi só, Senhor, misericórdia, misericórdia. Eu estava clamando por misericórdia. Às vezes, não tem que ser uma oração batidinha, sabe, com as palavrinhas certas. Às vezes é só, tem dias que a gente chora. Tem dias que eu acordo aos prantos, pedindo a Deus misericórdia. Pelos irmãos, eu tenho pedido pelos seus empregos.
E pelos desempregados, eu tenho orado pelos desempregados, não só dessa igreja, porque o meu pastoreio, né, o pastor John, o pastor Marcelo pastoreiam efetivamente aqui na catedral. Meu pastoreio é de uma denominação. Então eu oro pelos nossos pastores no Recife, Campina Grande, Portugal, Lisboa, Cascais. Temos uma nova igreja em Porto Alegre. O pastor chegou em casa, a sua casa tinha sido completamente arrombada, tinham levado tudo dele. Nós temos um pastor que essa semana me falou que ele estava indo para a igreja e passou uma moto, o carro dele levou 5 tiros, só que erraram todos porque a moto desviou-se um pouquinho. Ele disse: bispo, está complicado. Temos 2 pastores que um foi sequestrado, um dos nossos pastores com a sua esposa foi sequestrado saindo do Sam's Club e se viu no meio de uma comunidade durante 1 hora, enquanto levaram seus cartões, seu carro, tudo. Depois deram para eles, e a esposa ficou orando e um dos assaltantes ficou segurando a mão dela. E quando terminou, ele disse: a minha mãe é também da igreja e tal, e ore por mim também. Ontem eu fui para a celebração de 80 anos do nosso querido amigo Bispo Rubem em Nova Iguaçu, e passando pela linha amarela, orando: Senhor, guarda-nos do mal, porque quando a gente entra na linha amarela, nem fui na linha vermelha, peguei a Avenida do Brasil, porque a linha vermelha é um corredor, não tem nem escapatório, mas eu fiquei: Senhor, protege-nos, protege-nos. Eu oro o tempo todo, porque eu creio no poder da oração. Nós temos que orar sem cessar, orar sempre, orar orar com vigor, orar com fé, orar entendendo que oração move montanhas. E nós temos que ser um povo mais de oração. E se nós orarmos, Deus não nos deixará na mão. Deus não desaponta. Deus não desaponta. Nós que somos maus sabemos dar boas coisas. Ele que é bom, muito mais. E não negará aquilo que nós precisamos. Vamos orar. Amado Deus e Pai, ensina-nos a orar. Vivemos num mundo tão superficial e acabamos nos tornando superficiais também. Senhor, o pão de cada dia, dá-nos hoje. Nós que somos arrimo de família, nós que nos preocupamos com a educação dos nossos filhos, de manter comida na mesa, concede-nos, Senhor, o pão de cada dia, o que é necessário. Para essas situações enormes de âmbito nacional, não conseguimos nem imaginar como dar jeito no Brasil. Mas nós podemos pedir: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, em nós e nesta nação. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na igreja. Vem nos socorrer, Pai. Protege os que nos são caros, a caminho do trabalho, a caminho da escola, a caminho de casa. Ao transitarmos por essa cidade tão violenta, tão cheia de trevas, protege os que nos são preciosos, os que fazem parte da nossa vida e do nosso coração. Protege-nos.
Protege-nos de nós mesmos, Senhor. Somos pessoas falhas, cheias de paixões, coisas que aparentemente legítimas, que se estiverem fora de controle, seja no consumo, seja no que for, podem nos destruir. Podemos ficar endividados por bobagens. Podemos nos machucar, acabar com a nossa saúde por causa de indisciplina no que comemos e bebemos. Esses apetites que são normais, mas que podem nos destruir. Protege-nos, Senhor, de nós mesmos. Dá-nos equilíbrio, domínio próprio. Ensina-nos a orar, a sermos pessoas ponderadas, cordatas, fiéis, leais, pacíficas. Contra isto não há lei. Ensina-nos a orar. Ensina-nos. Como Eliseu pediu, também peço. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para entender que os que são a nosso favor são muito maiores, em maior número do que os que são contra nós. Que o inimigo não tem chance, se de fato estivermos escondidos em Ti, debaixo da Tua asa. Então, Pai, protege-nos, guia-nos, instrui-nos, Senhor, para que andemos debaixo da Tua asa. Em o nome de Jesus. Amém.